Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. Sempre nos acolhe, né? A gente aqui é sempre recebido pela espiritualidade. Quando a gente entra ali, se a gente prestar atenção, a gente sente o abraço deles, né? Que é através da energia, do amor que eles emanam. Todos nós, espíritas, né? A gente sabe as dificuldades que a gente tem com relação ao aprendizado, crescimento. A gente sabe que muitos dos nossos irmãos ainda não partilham ainda desse entendimento. Sabemos que muitos dos nossos irmãos vivem apenas a vida da matéria, né? Sempre buscando a satisfação dos seus desejos, as conquistas materiais. Então a gente que tem esse conhecimento deve utilizá-los, claro, para nós, para a nossa evolução, nosso crescimento, mas devemos também auxiliar os nossos irmãos através das conversas, de mostrar a eles um ponto de vista, pelo menos um ponto de vista diferente. Porque às vezes o trabalho nosso consiste em semear, não é assim? Às vezes o nosso trabalho não vai ser de modificar ali de pronto o entendimento. Talvez, lógico, nós não devamos ter esse pensamento, né? Mas às vezes a gente fala uma coisa e o passar do tempo e outros acontecimentos vão fazer aquela sementinha que nós semeamos florescer. As pessoas às vezes têm uma ideia diferente, vamos colocar assim, sobre o espiritismo, né? E a gente explica, fala, né, a questão da reencarnação, começa a explicar o porquê de nós estarmos aqui, tudo mais, essas coisas que a gente estuda. E aí acontecimentos posteriores na vida desse nosso irmão vão fazer com que ele busque o entendimento, há uma explicação e vai lembrar de você, daquilo que você falou. Às vezes a gente sofre alguma coisa aqui na vida e a gente não entende porquê, né? Às vezes acontece uma coisa, uma tragédia, ou às vezes acontece algo na nossa vida que a gente não sabe explicar, não tem assim uma razão nessa existência. Mas aí lembra daquele irmão espírita que falou, né, das causas anteriores dos nossos sofrimentos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa começa a ver que tem talvez uma razão, uma explicação. Então é muito importante que nós espíritas nunca percamos a oportunidade de falar sobre o Espiritismo, de pelo menos colocar ali um outro ponto de vista para o nosso irmão, né? E nós devemos sempre ter o nosso compromisso firmado de buscar desmaterializar, de nos desapegarmos da matéria, né? A gente começa a ver, por exemplo, que nós mesmos e os nossos irmãos, até mesmo quando a gente deixa essa vida, esse plano físico, se nós não tivermos trabalhado essa questão de desapegar da matéria, a gente sofre muito lá. A gente sofre com os nossos bens materiais que ficaram aqui, a gente sofre com a partilha desses bens, a gente começa a achar que é nosso e por que as pessoas estão pegando e partilhando. A gente tem dificuldade em deixar os nossos entes seguirem a vida deles e vice-versa. Então são muitos os problemas e a gente vem aqui justamente para viver uma vida espiritual mergulhados na matéria. Essa é a grande dificuldade, estar imerso na matéria e viver uma vida espiritual. Algo como Chico, por exemplo, né, que abdicou de toda a vida material, né, de todas as coisas, de casar, ter filhos consanguíneos, de viver outras coisas que a matéria proporciona. Ele se abdicou de tudo isso para viver uma vida espiritual, de doação, de caridade. E é algo que a gente tenta, talvez não na mesma grandeza, porque o nosso espírito ainda não está, né, na mesma grandeza, mas o trabalho é o mesmo, tá bom? Era só essa uma reflexão que eu queria deixar. E agradecer imensamente a todos vocês, aos que também não estão aqui, talvez escutem depois, vejam a gravação da palestra. Agradecer pela ajuda com a rifa, com as outras contribuições que dão à casa, porque é através dessas contribuições que a gente continua outros trabalhos e até mesmo a gente mantém a casa aberta para receber outros irmãos, irmãos como vocês, como nós, que procuram um centro espírita, né? E a gente sempre precisa, né, dessa ajuda, de receber esse conforto. Então a gente fez a rifa do ovo de Páscoa, que está ali, tá? Um ovo de 1 quilo.
Na semana retrasada eu falei aqui sobre a parábola dos talentos, em como a gente pode utilizar os nossos talentos e multiplicá-los ajudando outras pessoas. Cada um de nós tem uma forma de ajudar. Aqui, por exemplo, uma pessoa que trabalha com doces, chocolates, fez ali a doação, né, do trabalho do ovo. A gente só deu o chocolate, ela fez o ovo, que é um dos prêmios. O outro que eu citei aqui, que é da nossa irmã Ana, que é uma artesã, que também realiza um trabalho, vamos colocar aqui, intuitivo, né? Mas que tem relação com os nossos irmãos da espiritualidade. E ela se propôs a fazer essa doação da mandala personalizada, então o ganhador vai ali ter uma conversa com ela, vai explicar e falar algumas coisas, e ela vai fazer uma mandala personalizada de acordo ali com a energia, com os pensamentos, algo que realmente vai trazer, vai ser muito agradável a quem for receber, tá bom? Então eu vou abrir aqui a rifa, ó, para todos verem, a rifa tá fechadinha, tá lacrada, tá bom? Vamos abrir aqui com cuidado. Ó, o nome aqui é Antônia, tá bom? Agora vamos ver aqui Antônia. Você enxerga melhor que eu. Aqui, ó. É a Leila. Ah! Então, tá aqui, parabéns. Tá, a Leila ganhou. Muito feliz, Leila. E aí depois, então, a Ana conversa direitinho com a Leila, faz a mandala personalizada. E fica aqui mais uma vez o nosso muito obrigado mesmo. Certamente, aqui como a gente falou, é um dinheiro que a gente vai utilizar na reforma ali do fundo, do forro, também é do filtro. Então, fico muito feliz pela ajuda de vocês, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece de abertura. Vamos neste momento com um pensamento em Jesus, pensamento elevado, serenando o nosso coração, deixando as nossas dificuldades, problemas e anseios do lado de fora, para nos concentrarmos nesse recebimento dessa energia, desse amor que a espiritualidade emana a cada um de nós, sempre com a permissão e a misericórdia divina, em nome do nosso Mestre Jesus. E vamos então aproveitar este momento, agradecer a Deus, nosso Pai amado, nosso Pai tão querido, pela oportunidade desta encarnação, por estarmos aqui envolvidos com tantos irmãos queridos, os nossos irmãos da espiritualidade, os nossos irmãos aqui encarnados. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos, principalmente pelos exemplos que Ele nos deixou, que nos mostra que tudo que Ele falou é possível sim de nós fazermos. Agradecer à espiritualidade, aos mentores da casa que aqui estão conosco e que desde muito cedo prepararam esse ambiente que aqui nós estamos para que pudéssemos receber todo o tratamento e a ajuda necessária conforme o nosso merecimento. E vamos ainda pedindo pelo nosso país, pedindo pelos nossos irmãos que passam por grandes provas neste momento, os nossos irmãos que perdem os seus entes queridos, muitas vezes de forma tão trágica, lembrando sempre que todos os nossos irmãos estão sempre amparados pela espiritualidade amiga, que todos os nossos irmãos, certamente que desencarnaram, estão ali agora amparados pelos nossos irmãos da espiritualidade, sendo atendidos e encaminhados com todo amor e carinho. E nós, neste momento, vamos então vibrando a todos esses familiares, esses
nossos irmãos que agora passam pela dificuldade da perda, que eles possam ter o seu coração confortado, que os bons espíritos estejam ali emanando todas as energias de amor e de carinho que eles precisam para passar por esse momento tão difícil. E vamos ainda também vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso país, pois sabemos que muitos dos nossos irmãos que aqui encarnam, tendo essa oportunidade de ainda estarem aqui, e que muitas vezes acabam ainda sucumbindo às suas más tendências, às suas dificuldades. Sabemos que esses nossos irmãos vão ser sim conduzidos a outros planetas, outros orbes condizentes com a sua evolução, e que nós devemos continuar o nosso trabalho com seriedade e serenidade, buscando melhorar, para que possamos também viver num mundo melhor, num mundo onde nós sejamos mais voltados à caridade e menos ao egoísmo, e que as nossas más tendências sejam superadas a cada dia. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração, com toda essa energia de amor e carinho, vamos fazer então a prece que Jesus nos ensinou e pedindo ainda a espiritualidade que abençoe o palestrante desta noite, para que ele consiga passar de forma tranquila tudo aquilo que ele se preparou a passar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos, boa noite aos de casa. Com muita alegria novamente que aqui estou, que todos nós estamos, para conversarmos mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E como sempre, a direção da casa me pediu que fizesse a palestra hoje sobre o filho pródigo. Essa parábola não se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi uma das muitas que Jesus fez, e ela começa assim. São três. Nós vamos falar da ovelha perdida e do dracma perdido. E depois o filho pródigo. Então Jesus, certa vez, estava falando com os apóstolos e para os demais, e ele ouvia uns murmúrios atrás dele, do lado, que eram os fariseus e os escribas. Fariseus eram o povo que seguia a lei mosaica, as leis de Moisés. E os escribas eram aqueles que escreviam. Tanto que Paulo de Tarso foi auxiliado por Gamaliel, que era um escriba. Então, o que Jesus estava falando, Então, Jesus ouviu o que eles diziam. Este aí é aquele que convida e serve aos impuros e aos maus. Jesus ouviu uma vez, continuou, e eles repetiam. Daí Jesus falou, olha, eu vou conversar com vocês, e começou a ovelha perdida que todo mundo sabe. Se nós formos falar somente o puro das 5 minutos eu encerro a palestra de hoje. Ela desencadeia muitas coisas que nós somente ouvimos, entra para um ouvido, sai para o outro, é bonitinho, isso, aquilo, e acabou. Não é isso. Então Jesus começa dizendo, sempre ele usava certo. Certo homem tinha 100 ovelhas. E um dia
Ele foi recolher todas, só tinha 99. Ele as prendeu e foi procurar a ovelha perdida. Mas por que você tem 100? Por que você vai procurar uma? Não, porque ela pode ser presa de outros animais, isso, aquilo. E foi atrás. Procurou e encontrou. Voltou, chamou todos aqueles da aldeia e da família dele. Eis aqui a ovelha perdida. Eu encontrei. Então hoje vamos celebrar o encontro desta ovelha. Vamos comer e agradecer ao Pai por eu ter encontrado esta ovelha. Curtinho, não é? Aí ele começou a falar, os escribas e os fariseus. Aí ele falou: certa mulher tinha 10 dracmas. Dracmas era moeda de prata na época de Jesus. Então, vamos dizer, ela tinha 10 moedas, como real, como outra coisa. Aí ela procurou pela casa inteira até achar a moeda. Achou. Convidou os parentes, os amigos, para celebrar que ela tinha achado o dracma perdido e reencontrou. Convidou e agradeceu. Mesma coisa. Então, filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu para ele que a parte dele fosse dada porque ele queria conhecer outros lugares, isso, aquilo. O pai, então, dividiu tudo e entregou para ele. Ele saiu e foi para o mundo. Aí foi conhecendo os lugares, porque ele era como uma pessoa, né, de um lugar, de uma roça que não conhecia nada. Então saiu, começou a ir para os bordéis, para as coisas que existiam. E foi gastando o que ele tinha recebido do pai, a parte dele. Chegou uma hora que ele não tinha mais nada. E nesse lugar também se apresentou uma fome muito grande, falta de alimento para todo mundo. Aí ele não tinha mais nada, daí ele foi procurar alguma coisa. Aí encontrou uma pessoa que falou para ele: olha, a única coisa que eu posso ajudar você é você cuidar dos porcos lá na minha terra. Aí ele falou: foi. Aí ele chegou lá, o alimento, vamos dizer, que nem nós aqui tratamos os porcos, na roça, é mandioca, é milho, essas coisas. Então lá chamava-se albacora, é um fruto daquele lugar lá. E ele tinha só aquilo que ele dava para os porcos e escolhia o melhor para comer. Porque se ele assim não comesse, ele não tinha o que comer. Então ele estava ali. Passou-se um tempo pensando. Lá em casa eu tinha tudo, tinha alimento, não me faltava o pão, não me faltava um lugar para dormir. Eu aqui dormindo junto com os porcos, sujo, fedido, e foi vendo o que ele estava vivenciando. Gastei todo o meu dinheiro, isso, aquilo, e foi vendo. Foi se passando o tempo. Daí uma hora ele falou: não, eu vou ter que voltar para casa. Aí retornou para casa. Quando ele estava no caminho, o pai o avistou. Aí o pai foi ao encontro dele e, abraçando, ele falou: pai, eu não sou merecedor, porque eu tinha tudo e não dei valor. Aí o pai falou para ele: você estava perdido e agora nós o reencontramos. Vamos para casa. Levou para casa, chamou os seus trabalhadores da fazenda e que
escolhesse um novilho cevado. O novilho cevado é aquele que engorda, né? E aí o mataram, fizeram uma festa, tudo ali para ele, junto com os servos dele. Nisso, o irmão mais velho chegou dos afazeres que ele estava fazendo lá na fazenda. E ao chegar, ele perguntou para um dos trabalhadores lá da fazenda: o que está acontecendo? Por que festa, dança, cheiro de comida? Ah, seu irmão voltou. Meu irmão voltou? Voltou. Aí ele ficou lá fora. Aí o pai viu, foi lá conversar com ele. Aí ele começou a falar para o pai: eu trabalho aqui há tantos anos, nunca desrespeitei os mandamentos seria a lei mosaica, nunca ganhei um cabrito para me fazer com meus amigos. O senhor nunca me deu nada. Para ele, o senhor tirou tudo de nós, deu para ele dinheiro, e ele gastou, e agora o senhor recebe e faz toda essa festa para ele. Aí o pai repetiu para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Porque, claro, a parte que foi dividida, o outro gastou. Então, o que o pai tinha, era o pai deixando, era ele. Então ele tinha tudo. Aí o pai falou: ele estava perdido e foi reencontrado. Então, por isso, não, mas eu não aceito. Eu não aceito isso, e ficou essa mal entre o pai e ele. Simples, não é? Essa demorou um pouquinho mais. Acabou. Essa é a palestra do próximo. Então poderia encerrar aqui agora. Boa noite a todos. Mas o que quer dizer tudo isso? Desde a primeira. Da ovelha perdida, que é a mesma coisa do que o dracma perdido, que é a moeda. E o filho, que tinha tudo, queria conhecer o mundo, o pai repartiu, deu, ele saiu, gastou tudo numa vida que ele nunca tinha visto, com bebidas, tudo. Não tinha onde comer, foi parar no chiqueiro, como se fala, comia a comida dos porcos, e isso foi girando a cabeça dele, ele foi vendo o quanto ele tinha e não deu valor. Retornou para o pai o aceitou, com alegria, fez tudo isso porque o filho estava perdido e foi achado. O irmão não compreendeu. Mas o que tem tudo isso a ver com nós no nosso dia a dia? Todas essas parábolas, essas três, nos levam a uma coisa: a Jesus e a Deus, nosso Pai. Mas como assim? Nós somos, todos nós, não só vocês aqui, o planeta Terra, todos nós somos os filhos pródigos. Porque através da reencarnação é que nós voltamos. Claro, nós não comemos a comida do porco, mas cada um passa por suas dificuldades. E ele sempre nos aceita. Como ele nos aceita? Através da nossa morte física, voltamos. Ele não nos recrimina, ele nos aceita como somos, pelos erros. Da mesma forma que o filho pródigo, o jovem, saiu para conhecer o mundo, ele nos dá esse mundo para nós conhecermos. Mas o que nós fazemos com ele? É o que somos as nossas vidas. Então, por que uns sofrem e outros não sofrem? Por que isso, por que aquilo? Ele iria escolher apartar do bando: vocês vão ser felizes, vocês meio, vocês vão isso, vocês vão aquilo. Não. Ele dá a reencarnação para todos nós voltarmos aqui
para aprendermos como foi o filho jovem que saiu. E como ele faz isso de volta? Ele não nos julga quando estamos aqui. Por isso veio Jesus. Cuidado ao lançar a semente, porque vai escolher obrigatoriamente. Então essa parábola nos leva a isso, a entendermos a festa que nós temos que fazer para nós agradecendo ao Pai pela reencarnação que Ele nos dá, pelas dificuldades que Ele nos dá, mas pela ajuda de vencê-las. Ele nunca poda, não, eternamente isso, eternamente aquilo. Somos nós, tanto que Ele enviou Jesus. Houve a época de Moisés, houve a época de José do Egito, Elias, e aí vai embora. Vou procurar assim, nós vamos encontrar 10 mil anos de brincadeira, vamos só parar em 10 mil. 10 mil anos. E nós estamos assim. A humanidade está assim. Há exceções, os vistos sempre falam. Teresa de Calcutá, Mandus, Gandhi, tem muitos. Esse é o jeito de resgatar. E esse é o jeito que ele nos aceita, ele nos dá a oportunidade de reconhecer o erro de voltar. Igual o filho, o jovem. Pegou tudo, foi. O que é pegar tudo? É a vida que nós temos quando nascemos de nossas mães. Ali nós temos tudo aquilo e vamos vendo o que fazer, o que não fazer, e vamos ou nos acertando, ou nos perdendo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas sempre reclamando de que alguma coisa sempre está contra nós, que nós somos dodói, que nós somos isso, que somos aquilo. É a nossa colheita. Então, nessa existência que aqui estamos, nós estamos semeando. Aqui mesmo podemos já colher. Ou daqui a séculos, vamos voltar aqui de novo, num outro modo que vai estar esse planeta, todas as modernidades diferentes. Porque é só nós olharmos para nós mesmos, a nossa idade, e puxar 30 anos para trás, que nós vamos ver o pulo que deu modernamente. A humanidade, a tecnologia. Mas nos afastamos cada vez mais da espiritualidade. Por quê? Porque o nosso dia a dia nos força a isso. O nosso dia a dia nos força a WhatsApp, isso e aquilo, é isso. Tudo isso preenche o nosso dia. Nós não deixamos um tempo para ele. E nós vamos entrando nessa rotina e vamos esquecendo. Como é, às vezes, de chegar em casa, falar com o pai, falar com a mãe, passar direto para o quarto, sentar no computador, sei lá, ou sentar no sofá e ficar. Nós somos assim agora. É errado. Cada um sabe se é errado ou não. Mas é um modo, vamos dizer, operantes hoje. Não tem mais isso. Eu, na minha época, chegava em casa antes de dormir para o quarto, bença pai, bença mãe. Onde existe isso? Mas qual a diferença de falar bença pai, bença mãe? A proximidade era diferente. O respeito era diferente. Então hoje nós estamos soltos. É a modernidade de hoje. Mas isso não quer dizer que ele não vai nos abraçar quando voltarmos. Mas quando volta? Quando morre. E durante esse tempo, nós estamos semeando espinho, estamos pisando no espinho. Ai, espinho. Vamos plantar outras coisas? Opa, começou a melhorar. Mas como se faz isso? Somente através do amor, do respeito ao próximo, da aceitação
do modo que as pessoas são, não como a gente quer que seja. É facílimo de falar isso. É trabalhoso colocar isso em prática. Porque nós somos cheios de birras. Você sabe o que é birra, né? É teimoso, né? É isso, aquilo. Nós somos assim. Então a gente é facinho, pega a birra dos outros, pega a coisa. E aí vamos colher o quê? Nosso pensamento está gerando, nós estamos nos afastando do que ele nos disse, amai-vos uns aos outros. Porque hoje em dia isso está fora de moda. Estamos mais na era de tecnologia. Estamos nos afastando cada vez mais das leis que ele nos trouxe. Mas que não é lei, é um ensinamento. Mas há 2023 anos atrás ele já falava isso de amar ao próximo. De escutar dos fariseus, escutar dos escribas. Mas por que os escribas e os fariseus falavam para ele? Porque naquela época, mais ou menos como hoje, existiam os republicanos. E vamos traduzir para hoje. São os fiscais do imposto de renda. Ninguém gosta, né? Fala a verdade. Vem boleto, vem aquelas coisas, reposição. Era isso aí. E tinha uma pessoa que procurava Jesus. O nome dele era Zaqueu. E ele era uma pessoa de estrutura baixa. Mas era mal visto por causa dele ser a pessoa naquela cidade que Jesus estava e aos arredores, que era o que ia buscar na casa das pessoas, a parte do governo. Que governo? Governo romano. Porque Jesus viveu na época da Galileia, da onde foi ali. Tudo era romano que mandava. Tanto que Pôncio Pilatos e tudo isso foi da época de Jesus, eram romanos. Então, para os escribas, essas pessoas eram nefastas, era isso, não podia. E Jesus, vendo que ele se levantou, um banquinho, alguma coisa, Jesus falou, se dirigiu a ele. Venha cear conosco, que ele convidou Jesus para cear na casa dele. Foi, acabou. Aí, convida. Por isso eles estavam reincriminando Jesus. Então Jesus falou sobre essas 3 parábolas que era para dar a entender a eles. Mas, vamos falar a verdade. Eles lá atrás, há 2023 anos, ouvindo essa parábola, como eu estou dizendo para vocês aqui, e eu estou junto com vocês, nós mudamos alguma coisa dos escribas? Nós mudamos alguma coisa dos fariseus? Nós entendemos perfeitamente o que ele fala? Ou ainda estamos do mesmo jeito? Porque se nós não acreditarmos na reencarnação, vai ficar mais difícil ainda. E é difícil acreditar na reencarnação? É, porque a gente não consegue pegar os espíritos. Mas não quer dizer que eles não existem. Porque nós somos espíritos, hoje encarnados. Como se fosse uma roupa. Agora vai mudar a estação, não vai? Agora nós vamos pôr casaco. No verão é camiseta cavada, tudo isso aí. É uma roupa. E ele nos dá quantas vezes for preciso. Quantas vezes forem necessárias ele nos abraçar, ele já deixou isso. Podeis fazer e poder ser melhores do que eu. Jesus falou isso para nós. Então o que nós fazemos? Qual a diferença dos fariseus e qual a diferença de nós hoje? Naquela época era tudo escrito na pedra, hoje é no WhatsApp. Mas e aí? O que estamos fazendo com nossas vidas? Estou falando assim, dá a impressão que eu sou um anjo, né? Não sou não, Caos 42. Caos 42. Então, gente, nós estamos da mesma forma que 2023 anos atrás. Tudo na modernidade,
mas demos um passo minúsculo, perto de 2000 anos. Lá eles ouviram Jesus falar, assim como eu estou dizendo com vocês. Nós estamos vendo, lendo, para entrar de boa. Então, como nós podemos entender essa parábola, essas três, entender que simplesmente se foi isso, o filho pegou dinheiro, foi, torrou, voltou para o pai foi para dentro de casa de novo. E isso acontece de forma diferente hoje, de filhos que saem e filhos que voltam. Não é simples assim? Mas nós esquecemos, nós não temos essa noção, não procuramos entender o conteúdo do que é a parábola que Jesus falou, a profundidade que é a respeito exatamente do que nós estamos falando. É a reencarnação, é os frutos que nós plantamos e colhemos. Sempre estamos a reclamar do que nós estamos colhendo. Não tem como. Desse jeito, então nós estamos perdidos com o resto da vida? Não. A vida é eterna. As existências são múltiplas. Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele sempre, mas então por que um sofre e o outro não sofre? Você acha que é a escolha dele? Como acabei de falar. Estamos voltando. Como se falava antigamente, tomamos bomba na escola. Temos que voltar de novo. Hoje em dia não volta, né? Antigamente voltava. Se repetia o terceiro ano, voltava de novo o ano inteiro para fazer. Ele nos dá isso. Você errou. Filho, vai de novo então, vamos ver se você acerta. Às vezes a gente acerta mais um pouquinho. Como as existências são infinitas, que o espírito é imortal, mas o corpo físico, esse é perecível, então esse abraço está eterno. Mas ele podia melhorar. Mas podia melhorar? Amai ao próximo como a si mesmo, desejai o próximo aquilo que gostaria de receber e respeitar o Pai, Deus. São 3, gente. 3. A gente não consegue fazer meio. E reclama. Então essa parábola não é somente conversar sobre isso que o filho foi e voltou. É dar essa chance, porque se ele está nessa família, é onde ele deveria estar. Agora, vai criar conflito com outros familiares? Vai por causa disso. Porque cada um está num estágio espiritual. E a família é mais ou menos igual aqueles carrinhos de pipoca. Você vê que joga o milho ali, daqui a pouco aquilo começa a pipocar. Família é isso. São as aparas, isso, aquilo, tal, não gosto, não sei o quê. Procura saber. Se você não acredita na reencarnação, você não vai entender nada. Mas procura saber que um já aprontou para o outro e vice-versa, e aí vai. Durou 50 anos, não deu certo, volta numa outra. Passa, sei lá, 200 anos de espiritualidade, 100 anos. Volta de novo. Nós somos eternos. Sempre falo, se não tiver pressa para modificar, fica que nem aquela música do Herado, sentado à beira do caminho e vendo passar. Mas não pode reclamar. Mas então somos todos devedores. Porque esse é um planeta de provas e expiações. E ninguém está isento de dor física e dor moral. Exemplos de vida de Chico Xavier, exemplos de vida de Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, que penava com dores,
com problemas pulmonares, dava tudo para os pobres, ajudava tudo. E nem por isso ela foi poupada. Não, essa aí ela vai passar de boa. Não. Porque ela tinha contas a acertar e reconhecia e sabia disso. Não se rebelava contra as leis de Deus, não se rebelava contra nada. Hoje a gente, mas tá bom assim, eu não tenho, de vez em quando dá uns negócios ruins para mim, mas tá bom, dá para levar e esquece dele, esquece de tudo. Passa um dia, tá? Quando a coisa aperta, daí sempre falo que Jesus e Deus é uma escala pela qual nós medimos as nossas dores. Mas como assim? Simples. Você sai na rua ali, dá uma topada, ai, passa um mertiolato, acabou. Se já dá uma torção, Deus que me ajude a sarar. Ah, é? Você já pegou. Se quebrar uma perna, então, daí reza 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso, faz isso, faz aquilo. Então é isso aí. Deus é uma escala. Se nós estamos legal, deixa passar. Está tudo bem, está tudo bom, porque eu sou bom, não preciso de nada, estou legal. Quando começa a pegar, daí começa. Vai subir na escala. Aí reza terço, sei lá o que faz. Muitas outras coisas fazem. Quando que nós vamos aprender? Será que nós nascemos em 2000 para cá só? Ou já vivemos lá na época dos egípcios, lá para trás? É isso aí. Então ele sempre nos acolhe. Essa parábola do filho pródigo somos nós os filhos. Ele está sempre nos acolhendo em cada existência, em cada fato que de errado a gente faz, e ele nos perdoa. Porque ele sabe que nós somos falhos. Mas cada um. Eu, nos meus 74 anos, sei que já errei muito. Parei de errar, é ruim, ainda estou errando. Estou aprendendo e sei que tem por aprender. Por quê? Porque existem pessoas em todas as partes do mundo que estão aí. Pessoas que estão fazendo bem, que estão dando de si. Um exemplo muito fácil, muito material, foi na época de 2020 da Covid. Quem deu valor, quem se lembrou de fazer uma oração, quem procurou entender os cientistas e as cientistas que estavam batalhando uma coisa nova na mão para fazer a vacina. Quanta discussão deu, porque essa vacina é isso, porque o americano é isso, porque o chinês que fez isso, porque não sei quem que fez. Quando foi isso, gente? 3 anos atrás. Oba, acabou a Covid, acabou tudo, está aí, estamos aí com tudo para cima. Não teve uma ajuda dele, não teve uma iluminação para esses cientistas. Passa rápido a coisa. E nós esquecemos mais rápido ainda. Então a gente sempre acha que não precisa de nada de ninguém. A gente nunca se dirige a ele, seja em qualquer momento, para agradecer pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Ele nunca nos abandona. Somos nós, nas nossas correrias, nas nossas maluquices, que nós vamos deixando. Essa palestra é muito especial para os companheiros que aqui estão, os desencarnados. Porque muitos deles também não entenderam isso. Não entenderam essas parábolas, como nós também não entendemos direito ainda. Mas estão sendo envolvidos e abençoados.
por essa luz. Não sou eu. Essa luz é Ele. Ele que nos deixou isso aí. Eu estou sendo repetitivo. Eu estou sendo um pendrive, uma fita cassete, um CD. Isso não é meu. Eu estou repetindo a vida dele, os ensinamentos dele. Então eu não tenho mérito nenhum. Eu não sou melhor do que vocês que estão aí em casa e me ouvindo. Estamos todos a caminho. A mim cabe essa responsabilidade. E como eu posso falar isso para vocês e saio ali da porta só ao contrário? Porque ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não conhece, que não sabe. Mas depois que sabe continuar, é complicado. Então a gente sempre está junto daqueles que nós assemelhamos. Ódio, raiva, isso, aquilo. Abre para outros como para nós. Eu falo sempre assim, agora acabou, né? Ainda bem. Quantas vezes ia na fila de banco, na época, ó, Banesco modelo, vamos lá, para trás, qualquer dos bancos da época. As filas para você depositar ou sacar, fazer qualquer coisa. Era uma fila de competição. Uma competição do quê? De quem mais tem problema. Um começa, não, porque eu tive isso, eu tive aquilo, de doença, eu tive isso, o outro, não, mas você não teve nada, eu tive mais ainda. O outro já, era uma coisa que eu falava, como pode isso? Falta de respeito da minha parte. Porque eu falando assim, eu estava achando que eu era melhor do que eles, porque eu não falava. Eu já estava faltando com a lei. Não julgais para não serem julgados. Isso eu vim aprendendo na vida. Então esse aprendizado foi que ele nos deixou com as simples parábolas para os fariseus e para os escribas na época. De convidar para ceiar um que não era reconhecido. E ele ainda falou, eu não vim para ajudar e cuidar dos bons. Os bons já vão. Eu vim para cuidar e ajudar dos inferiores. Palavras dele. Os escribas entenderam isso? Os fariseus entendiam isso? Quando perguntaram para ele como faço para entrar no reino dos céus, e ele falou, doai tudo que tens de bens e caminhais comigo. Olha aí. Lá já era assim. Então nós estamos sempre dando um passinho de lado, para frente, devagar. Ele já viu que nós somos assim. Então tá bom, então você vai ter 20, 60, 200 reencarnações, vai ter os problemas. Eu já deixei para vocês, cuidado no plantar. Não queres ouvir? Não tem problema, eu os recebo de volta. E como ele faz isso? Através daqueles que já se tornaram melhor do que nós. Que são os companheiros do plano espiritual. Ou do plano físico, aqueles que a gente encontra que falam alguma coisa, alguma palavra, que faça alguma coisa de positivo para nós. Por isso que é muito importante a gente estar todos juntos aqui, porque no plano espiritual esses irmãozinhos estão sendo ouvindo como vocês estão ouvindo aqui. As dúvidas que vocês têm são as mesmas deles. Só que agora é mais fácil para eles. Por que é mais fácil? Porque eles já sabem que deixaram o corpo físico. Vocês ainda podem duvidar da reencarnação. Eles não. Agora não. Porque agora eles já sabem do que nós estamos falando aqui, porque agora eles estão vendo, eles não têm mais um corpo físico, mas continua vivo. Não é uma coisa
Nós nunca vamos morrer. Nós somos eternos. Então, volta naquilo. Cuidado com a semeadura. Então, a parábola do filho pródigo, como eu falei, era 3 minutinhos, acabou a palestra. Agora, o conteúdo dentro dela, o nosso dia a dia, está tudo inserido dentro disso. Está inserido no eterno amor, perdão que Ele tem por nós. Não podemos nos julgar que somos errados, porque ninguém é tão errado que não tenha nada de certo para dar para os outros e para si próprio. O difícil, como falamos, é entender, acreditar de que somos espíritos reencarnados a caminho. Esse é a meta. Ninguém aqui é julgado e criticado por ele que veio aqui para sofrer desse jeito para aprender. Não. Não é assim. São as nossas escolhas. São os nossos valores envolvidos em tudo. Começa no país que nascemos, na cidade em que moramos, nos lugares que moramos, nas pessoas que são envolvidas com nós, com quem nós nos envolvemos, tudo está entrelaçado, como falei para você, dentro de uma pipoqueira. É isso aí. Simples, mas trabalhoso. Não impossível, não difícil. Trabalhoso. Não devemos nos colocar na posição de errados, como eu falei. Nós somos aprendizes. Nós estamos numa escola. Aqui é uma escola. Então nós vamos caminhando, caminhando, caminhando. Sempre voltando, temos aonde encontrar eles. Através desses desencarnados, como nós falamos, e que procuram fazer o bem. Então nós nos ligamos a ele e eles nos ajudam. A colheita e a plantação também está. Se formos por outros caminhos, também existem no plano espiritual outros que vão nos acolher para um outro caminho. Não tem essa esquerda, direita, para cima, para baixo. Não tem isso. Temos só as afinidades. Sempre brinco. Corintiano vai num bar que só tem corintiano. Palmeirense, São Paulino, Santista. Se for um, o bar do outro dá pau. Por causa de um time de futebol. Então você vê quais são os valores que a gente tem. Que a gente às vezes perde amigo, perde vidas por certas coisas. Por não compreender os ensinamentos deles. E uma coisa rapidinha para falar para vocês, depois até vou pedir para o Diego, para mim um dia falar uma coisa. Hoje, por exemplo. É que está chovendo, está nublado, mas agora mesmo ainda eu vi. Por que a Páscoa, rapidinho, por que a Páscoa cada ano cai num dia e o Carnaval? Por causa dela. Por causa da lua. Na época de Moisés, no Êxodo, que foi a libertação de Ramsés II, o faraó do Egito, que libertou o povo judeu, que eram os hebreus, nessa noite era uma noite de lua cheia. Foi aonde eles saíram, lá para o Mar Vermelho. Então, eram anos lunares, não anos anuais. O Papa Gregório, isso já depois de Jesus, é que instituiu esse calendário. Então, por isso que as pessoas perguntam, mas por que o Carnaval às vezes cai em fevereiro e às vezes cai em março? Juntamente, 40 dias depois, a Páscoa. É exatamente por causa disso.
porque na lua cheia. Então a lua, ela não quer saber de dia nem de mês. Ela tem o ciclo dela. Era lua cheia. Então era isso aí. Vocês olharem na folhinha, ou se tiver o tempo bom, vocês vão ver, ela está quase cheia. E sempre vai ser assim, nunca vai ser uma lua minguante. Porque era esse calendário. Mas eu falo isso com respeito a você, porque é demorado. Você vai lá para Jesus. Jesus não, vai lá para Moisés, vai lá para José. Ih, vai longe. Mas foi muito bom estar com vocês. Muito bom espiritualidade aos irmãos e irmãs que aqui estão. E uma feliz Páscoa para todos. Um bom final de semana. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Era o que eu tinha para conversar com vocês. Graças a Deus, Pai. Obrigado. Vocês de casa, tchau. Meus irmãos, vamos agradecendo ao Anselmo por tudo que ele nos trouxe, pelos esclarecimentos, por tudo que ele se propôs a passar para nós. Né? Cabe agora a nossa reflexão e a parte mais importante, colocar em prática. Né? Mas devagarinho a gente chega lá. E agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento de luz, de esclarecimento, de orientações. É uma oportunidade tão abençoada que Deus nos oferece de nos tornarmos seres humanos melhores. Então nós estamos numa casa espírita, poderíamos estar na igreja, num templo, seja onde for. Sempre uma oportunidade de sermos melhores. Cabe a cada um de nós a reflexão de entender por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui. Seja em qualquer religião, seja em qualquer segmento, alguma coisa diz a nosso respeito. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Cabe a nós aproveitar cada momento, cada lugar, cada oportunidade de podermos ser seres humanos melhores, independente da religião. Que toda oportunidade que o Pai nos oferecer, que possamos refletir e fazer o nosso melhor. Agradecendo a presença de todos, desejando de todo o coração um final de semana abençoado, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria. Que os lares sejam sempre abençoados, porque é ali que tem que ser o melhor. É o nosso cantinho, é a nossa vida que está ali com as pessoas certas no momento certo. Que Jesus nos abençoe, que o nosso Pai Celestial nos envolva em sua luz, em seu amor, que possamos nos retirar desse ambiente melhor do que quando aqui chegamos. E na certeza e na fé de que não estamos sós, que somos filhos do Pai da vida, do dono do mundo, que trazemos em nós essa semente divina e que cabe a nós fazer com que essa semente divina que habita em nós possa germinar, florescer e dar bons frutos. É o que o Pai espera de todos nós. E assim agradecendo ao mentor espiritual desta casa, sua legião de companheiros que com tanta antecedência já preparou esse ambiente para nos acolher. Agradecer a Jesus por nos oferecer esse banquete espiritual. Agradecer ao nosso anjo da guarda que nos trouxe até aqui. Agradecer aos bons espíritos que nos assistem, aos espíritos de luz que trabalham incessantemente para nos auxiliar, mesmo sem a gente perceber. E agradecidos que estamos, pedimos licença para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa da noite e rogar a bênção divina para os passes, os tratamentos espirituais, pela nossa água fluida, que seja colocado um remedinho especial para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica do Plano Maior, e que possamos realmente levar o coração cheio de fé, mas principalmente de muita gratidão por podermos viver momentos como este. E assim agradecidos que estamos, Senhor,
nós levamos a Ti a nossa prece de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado pela luz do dia, pela beleza, pela alegria que nos premia até o pôr do sol. Senhor, muito obrigado pela noite escura que nos permite ver toda a candura do universo após o arrebol. Senhor, muito obrigado pela natureza que mostra sua magistral beleza no canto lírico de um rouxinol. Obrigado pelo verde e pela água da fonte a fluir. Obrigado pela vida. Muito obrigado por eu existir e poder te chamar de meu Pai. Que Deus nos abençoe.